Gente, que coisa boa! Vamos começar mais um podcast com as coautoras do livro Dona de Si, Dona da Sua Carreira, Dona do Seu Negócio. É fantástico. Esse livro, assim, realmente é uma das questões mais interessantes no meu coração. O Renato, né? Renato Lisboa, o CEO da editora, todas as vezes que a gente faz um lançamento, ele me pergunta assim, qual que vai ser o próximo? E lá em dezembro, quando eu fiz o lançamento de um livro de liderança, ele me perguntou assim, qual que vai ser o próximo? Eu falei, vai ser sobre liderança feminina. E o título veio nessa questão, né? Quem são as líderes femininas? Na verdade, não importa o cargo que você está. Na verdade, a grande questão da liderança feminina começa de você saber se liderar, liderar sua vida, liderar, né, toda o meio em que você está, no sentido de tocá-lo, de impactá-lo e assim desenvolver sua carreira. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com três coautoras muito importantes, Geissa, Mirinha e Elaine. E hoje cada uma delas vai contar para nós um pouco mais da sua história. Eu já sei um pouquinho, vocês ainda vão conhecer mais. Vocês vão conhecer um pouquinho mais de cada uma e vão ouvir também, né, sobre os desafios que elas trazem. Então, quero começar com Geissa. Seja muito bem-vinda, tá? Queria que você se apresentasse, quero que você se apresente e coloque quem é você, fale da sua experiência e fale um pouquinho para nós sobre o que você, né, a mais jovem aqui, tem visto aí de desafios que você traz nesse livro. Então, meu nome é Geissa, eu sou psicóloga, eu estou entrando no meu terceiro ano de carreira, eu estou bem no início, mas nesses 3 anos eu consegui construir muita coisa que eu não estava esperando, mas eu acho que eu aproveitei todas as oportunidades possíveis durante a faculdade, durante esse período de carreira para conseguir construir alguma coisa, né? Eu vou te cortar, porque, gente, essa pessoa que está falando que é psicóloga com 3 anos de carreira, ela é psicopedagoga, ela é pedagoga, ela é mestre já, não é mais mestranda, começo do ano era mestranda, agora é mestre em psicologia, então ela é muito, né, está sendo muito humilde, porque nesses 3 anos, assim, ela fez muita coisa. Muita coisa. Construir meu consultório, né? O meu investimento principalmente foi nos estudos mesmo, igual a Edna falou. Eu fiz, né, psicologia, fiz pedagogia em conjunto, finalizei mestrado. Hoje a minha área de atuação é principalmente com crianças dentro do espectro autista ou com algum transtorno do neurodesenvolvimento. Então eu trabalho principalmente com desenvolvimento infantil, que é a nossa sementinha para a gente lá no futuro ter adultos produtivos e com foco, né? Então, assim, fiz mestrado em desenvolvimento local, minha ênfase de pesquisa foi em educação de qualidade para crianças com TEA. Então, assim, isso é um pouquinho de mim. Eu brinco que a educação está no meu sangue, é meu prazer falar sobre educação, estar na educação. Né? Viemos de uma família de professores e, assim, eu brinco que o meu berçário foi a sala de aula. Eu era criança e eu estava lá no cultinho da igreja ensinando sobre tudo que vocês imaginarem. Eu brinco que dar aula é a minha paixão. Hoje eu não estou na sala de aula, nesse período de tempo, mas eu trabalho principalmente com formação de professores, para atuar com essas crianças, que é um público que vem crescendo e a grande parte dos professores não está preparado para eles. Então, assim, é o meu foco de trabalho hoje. E quando veio o convite do livro, eu fiquei assim encantada, porque casou com o meu processo de terapia, que é exatamente isso que você falou assim, você é muito humilde, você não consegue ver tudo que você conquistou. E é o que a minha psicóloga vive falando comigo e eu demorei a conquistar isso. Então o livro trouxe esse quê especial de autorreflexão, de me encontrar, de entender tudo que eu fiz nesses 3 anos. Então, assim, casou perfeito com o meu processo de entender tudo que eu estou vivendo, tudo que eu vivi nesses 3 anos, que eu não parei e pretendo não parar. Mas estamos aí.
É isso. A Geissa é uma questão interessante, né? A Geissa é minha prima de segundo grau. E a gente tem falado que esse livro fez a gente reportar de muitas coisas, né? Todos os coautores que passam aqui falam isso. E uma das questões que eu reportei ao trazer, né, toda a história foi exatamente que foi a avó da Geissa que me levou a primeira vez para palestrar. Minha tia e meu tio eram diretores de uma escola. Eu, uma jovem de 13 anos, cheguei na cidade do interior e eles lá, diretores, né? E eu me lembro que ela amava estudar, estudar todas as questões, e eu fui contar para ela tudo que eu tinha aprendido sobre, né, esse espaço da história de Minas, era um feriado de Semana Santa, né? Próximo ao feriado de Semana Santa, então estava naquele período também de Tiradentes e tudo mais, e a gente conversando sobre isso, e ela virou para mim e falou assim, por que você não fala isso para os alunos da escola? Eu falei, eu falo, se ela quer falar, eu falo. E ela me colocou numa sala que devia caber, né? Eu com 13 anos, tinha alunos ali de todas as idades, 19, 20 anos, que era o noturno, né? E o auditório, não sei quantos cabia, não, mas que eu me lembro que eu via muita gente. Então, entre 50 e 100 pessoas devia ter. Eu falei, gente, nunca tinha. Foi uma questão muito interessante. Eu falei, nunca tinha lembrado que aos 13 anos eu iniciei nessa área que eu amo, que é a de palestrar. E eu sempre falo, né, que eu sou uma educadora nata, que ama aprender, transformar aquilo de uma forma muito prática para ensinar para o outro, para falar para o outro e para trazer aquilo como curiosidade para o outro, para que ele possa o quê? Eu quero aprender mais. E eu me lembrei de como a minha tia influenciou nisso. Ela tinha esse dom, né, de ver a potencialidade dos outros. Eu falo que a leitura, o grande incentivo foi meu avô. E ele até trouxe isso na história. Eles tinham esse dom de ver a potencialidade. Eu acho que no nosso trabalho a gente precisa disso também, né? Conseguir entender e enxergar que o outro também tem potencialidades, mesmo com os defeitos. Que é o grande desafio, né? Isso é muito bom. Pois é, mas aí eu quero saber também da Mirinha, né? A Mirinha, quem que é? E aí, Mirinha, aproveitando né, essa questão que eu trouxe aqui da minha lembrança, conta pra gente um pouquinho de quem é você, mas conta também como é que a Mirinha começou nessa questão de palestrar. De ser escritora e ser essa palestrante aí. Bom, a palestra surgiu de um livro que eu fui aos Estados Unidos e eu escrevi esse livro. Na verdade, gente, eu fui aos Estados Unidos fazer um curso de Brain, que é ginástica cerebral. Eu tinha 54 anos e eu disse para mim mesma que eu ia preparar com esse curso que eu fui fazer lá, que eu ia preparar para que eu pudesse chegar aos 75 anos, como eu tenho hoje, saudável, feliz, alegre, de bem com a vida e não enxergando o problema em tudo. Porque o grande problema do ser humano é que, ao invés de ele enxergar um lado positivo, chama muito mais atenção o lado negativo. Tanto que vocês se lembram e sabem que o jornalista, em geral, diz assim: notícia ruim é que vende a matéria, vende jornal. Então, assim, bota lá uma notícia, caiu um avião. Gente, todo mundo vai procurar na internet aonde caiu, quantas pessoas morreram, quantos? Primeira pergunta. E eu falei assim, não, mas eu quero preparar os meus 75 anos para eu viver de bem com a vida, já estarei aposentada. E foi o que eu fiz. E eu escrevi esse livro, voltei para Vitória, porque eu morava lá, eu nasci lá. E quando eu cheguei, eu falei assim, agora, o que eu vou fazer? Eu preciso publicar o livro. E consegui, através de uma entidade de aposentados da Caixa, eles patrocinaram, fizemos o livro. Fui para um congresso, um simpósio dos aposentados,
E nesse simpósio eu ofereci praticamente todos os livros de presente a todos que estavam ali. Doei uma parte para a entidade que pagou e a outra parte. Fiquei com poucos livros. Curiosamente, ali, naquele momento, eu descobri que eu tinha vocação para ser palestrante sem nunca ter falado em público da forma como eu falei. Volto, parêntese. Eu, antes de ir para esse evento, eu peguei esse livro, que já estava pronto, e teve uma palestra de uma mulher que é a grande palestrante que nós temos no Brasil, uma grande referência internacional, que ela é minha madrinha como palestrante, é minha mentora, que é Leila Navarro, a quem eu rendo todas as minhas homenagens e o meu carinho sempre. Eu, antes de sair de casa para assistir a palestra dela, isso foi no ano de 2004. Ela começou nas palestras no ano 2000. Eu comecei a palestra em 2004. Eu fui para a palestra. Antes de eu sair, a minha mãe, a minha mentora, sempre intelectual, disse assim: por que você não leva um livro desse e presenteia essa palestrante? Eu falei: olha, boa ideia. Peguei um livro, botei na bolsa e fui para a palestra. Cheguei lá, entrou aquela mulher de bem com a vida, rindo, feliz, falando uma porção de coisas bonitas, e ela disse uma frase que eu sempre uso, e você usou aqui: quando eu mudo, tudo muda ao meu redor. Guardem, quando eu mudo, tudo muda ao meu redor. E isso vale para tudo na vida da gente. Muito bem. Assisti a palestra, quando terminou, tinha uma fila, gente. Foi num ginásio de esportes de um colégio, um grande colégio, Colégio Marista. Quando terminou, aquela fila imensa, todo mundo querendo dar um abraço naquela palestrante extraordinária que chegou. Aí eu me sentei com uma amiga e disse: vamos esperar diminuir essa fila para eu dar um abraço nela e dar o meu livrinho. Quando eu cheguei perto dela, não, ela estava sentada autografando, faltavam umas 10 pessoas, ela olhou assim para a gente e disse: vocês duas, vocês não vão entrar na fila, não? Eu falei: a gente está querendo só dar um abraço. Então tá, terminou, ela veio, demos um abraço nela, minha amiga conhecia ela, e ela disse, eu falei assim: eu trouxe de presente esse livrinho para você. Ela: livrinho? Não, minha filha. Você concebeu uma obra, olha só, ela falou, você concebeu uma obra-prima. Eu nem li, mas eu vou ver agora. Quando ela fez assim, na 5ª página, ela disse: isso aqui é uma palestra, né? Você já está palestrando aonde? Aí eu falei: lugar nenhum, não sei como é fazer palestra. Ela falou: não se preocupe não. Gente, não tinha Zap. Não tinha nem Facebook, era Orkut. Muita gente sabia o que era. Você não sabe. E ela me deu o telefone dela e o e-mail com 3 telefonemas e 3 e-mails. Essa mulher me ensinou a fazer uma palestra. E foi quando eu fui para esse evento dos aposentados. Tinha 990 pessoas no auditório, lotado. E esse auditório foi ao delírio com a minha palestra, ajudado pela Leila. Daí em diante, eu descobri que palestrar é muito simples. Quando você deixa a sua alegria, o seu coração, a sua vontade de tocar o coração do outro. E aí eu volto a dizer: use sempre o coração, porque o nosso grande cérebro, ele não está aqui. Ele está aqui dentro do nosso coração. Porque quando a gente o faz com amor, é o coração que está falando. E isso tudo influenciou a minha vida e vem influenciando até hoje. Tanto que as pessoas me ligam. Anteontem uma pessoa me ligou desesperada. E eu disse: meu Deus, como que eu faço? Eu não tinha como ajudar.
mas eu parei para ouvir. Eu acho que pelo menos ouvir a gente pode, né? Mas ajudei também. Com certeza. Primeiro, ajuda é a audição, né? É essa escutatória Exato. que faz muita diferença, né? E as pessoas não querem ouvir nada, né? A gente começa a ouvir e já faz assim, né? Já sei a resposta que eu vou te dar, então eu já começo a pensar, ou eu já resolvi na minha vida que a minha solução para você é essa. Ao invés de deixar você se colocar, eu sempre falo que essa ouvir, né, é fazer ser o espelho para o outro. Sim. Melhor que eu, ela vai falar sobre isso depois. Mas ouvir é ser o espelho do outro. Quando você fala, de repente, eu tenho um dos meus clientes que quando eu pergunto para ele assim, como é que é? Tudo bem? Ele vira para mim e fala assim, quando ele fala tudo bem, ele ri e fala assim, tô escondendo alguma coisa, né? Eu falei, não preciso nem falar. Não preciso nem falar. Então agora você que vai falar. Se entregou. Todas as vezes que ele fala tudo bem, ele fala assim, estou escondendo alguma coisa. Bom, e a gente tem aqui com a gente Elaine. Elaine, que também é essa mineira, que vai contar um pouquinho para a gente sobre ela e contar o que foi o desafio, né? Como é que você venceu esse desafio de sair da menina tímida e ser essa palestrante hoje? O que foi o seu impulsionador? Bom, na verdade, o impulsionador foram as dificuldades, porque eu vejo a vida como uma corrida de obstáculos. Nós temos várias etapas. E a cada etapa que a gente supera, a gente já logo vê que tem alguma coisa lá na frente para superar. E essa outra etapa é ainda maior. E quando a gente vê que acabou de sair de uma e que tá difícil, e de repente já vê que tem outra, e aí? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir me vencer? Buscar uma força para superar o próximo obstáculo que, a princípio, parece ser impossível? Então, isso fez parte da minha jornada. E vencer a timidez do falar em público que é fruto, né, do meu processo, meu histórico de vida, foi um desafio muito grande. Enquanto eu ouvi a Mirinha falar, eu lembrei do meu primeiro trabalho na faculdade que eu fui apresentar. Porque eu fugi lá no ensino médio, lá no fundamental, eu consegui fugir das apresentações. Eu ia muito bem nas provas. E eu sempre ouvia muito, eu conseguia captar tudo aqui, toda a mensagem que o professor me dizia apenas ouvindo. Eu conseguia lembrar na hora da prova até mesmo a roupa que ele estava usando no dia que ele deu a aula. Porque eu sempre parei e eu ficava atento ouvindo e atenta aos detalhes. Então, quando ia para a prova, era tudo tranquilo, mas não me colocar para apresentar trabalho, não. Isso, para mim, era o fim. Então, como vencer isso? E aí, de repente, eu estava na frente dos meus colegas, eu estava no segundo período da faculdade, eu cursei geografia, no segundo período, apresentando o trabalho. Eu tremia, eu suava, vocês não têm ideia. E, de repente, tinha na minha frente, como eu estou olhando aqui para ela, uma professora com anos de experiência na geografia, extremamente inteligente, de uma postura impecável, e ela estava ali porque precisava do diploma. A capacidade ela já tinha, ela saiu daquela fase de ter o magistério que era necessário e precisou, por uma questão legal, cumprir todo o processo ali junto com a gente. Uma pessoa experiente, e de repente ela olhou para mim e viu o meu nervosismo e ela só fez assim. Aí para mim, falei, não, eu realmente estou nadando contra a correnteza, não é o meu lugar, eu não tenho que estar aqui. O que eu estou fazendo aqui? Vou trancar esse curso. E aí logo após, eu conversando com alguns amigos mais próximos, eles diziam o seguinte: você estudou, não estudou? Estudei. Você preparou para o trabalho? Preparei. Mas o que aconteceu? O que te intimidou? Você sabia o conteúdo? Qual é o problema que está por trás disso? Aí foram a fundo. Foi uma conversa longa, eram 2 amigos. E aí chegamos a
identificar a situação. Eu tinha vergonha de olhar nos olhos das pessoas. Por que que eu tinha vergonha? Eu me sentia intimidada, no sentido de me sentir sem capacidade de falar, porque lá atrás eu me sentia burra. Eu me sentia com capacidade intelectual de argumentar, de falar o que eu tinha de conhecimento. Porque, a princípio, todo mundo era mais inteligente do que eu. Ainda mais na frente de uma pessoa que já era muito experiente. É lógico que ela já sabia todo o conteúdo que eu estava dizendo ali, mas eu não. Então, eu me intimidava. E aí eu lembro que um amigo me disse o seguinte: vamos trabalhar isso. Vamos fazer o seguinte. Agora você vai entrar na sala de aula, na próxima vez que for apresentar o trabalho, você vai estudar como você estudou e você vai primeiro colocar na sua mente. Se você estudou, você sabe o conteúdo. Vai lá e faz. E a segunda coisa, você vai fixar 3 pontos imaginários. A velha técnica dos pontos imaginários. Fixa 3 pontos em pontos estratégicos da sala. Para quê? E que sejam pontos que estejam no rumo da testa das pessoas. As pessoas vão ter a impressão de que você está olhando para ela, mas de fato você não vai estar, você não vai se sentir intimidada, você vai falar com naturalidade e com o tempo, à medida que você for executando essa técnica, tudo vai fluir bem. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu comecei a usar essa técnica, montar os 3 pontos imaginários. E aí eu comecei a ver que aquilo funcionava mesmo. Só que de tanto fazer o mesmo movimento, quando eu assustei, ué, mas não é que eu já estou falando? Então agora eu não tenho que ter mais medo de olhar nos olhos da pessoa. E aí eu descobri um mundo novo. Eu descobri como é bom olhar para os olhos das pessoas. E cada um, através desse olhar, tem uma janela, tem alguém importante, alguém de valor. E que eu não tinha que ter medo de falar, eu não tinha que silenciar. E foi interessante porque depois que eu me casei e tive os meus pequenos, e que junto com meu esposo a gente decidiu que eu ia dar uma parada no trabalho, eu comecei a fazer alguns processos de artesanato, mas na verdade depois eu fui descobrir que eu estava tentando silenciar essa voz mais uma vez. Eu queria só ficar quietinha ali fazendo o meu artesanato para ter um dinheirinho, comprar as minhas coisinhas, e depois eu descobri que lá na frente, fazendo uma mentoria para mães, eu descobri que tinha algo que eu precisava desengavetar, e era exatamente isso, o falar. Eu precisava botar isso para fora. E aí novamente veio todo esse processo, e eu descobri a produtividade, a gestão do tempo veio nesse pacote como um grande presente. E, de repente, eu estou aqui, conversando, falando com vocês. Então, E olhando nos olhos. E olhando nos olhos. Eu descobri a alegria, a beleza que é olhar nos olhos, ver que cada um tem um formato nos olhos, tem uma cor diferente, mas que através dessa aparência física do olhar tem algo muito mais forte. Porque os olhos são as janelas da alma. Exatamente. Foi essa frase que me marcou. E que hoje eu vejo isso como um presente de Deus para a minha vida. Esse destravar. Essa corrida de obstáculos foi superada a cada momento. Por conta dessa realidade toda. E, claro, Deus acima de tudo. Bom, Geisa, a gente vem comentando, né, sobre todas as mudanças no tempo. A gente sabe aí que nós vivemos, se a gente já está vivendo, né, já vinha vivendo a questão de toda uma era tecnológica, onde nós somos chamadas a não ter mais Orkut, fechar a conta do Orkut e cada vez para outros, né? Mas a gente também viveu num momento de pandemia, onde a gente teve de muitas vezes se isolar e às vezes voltar, né, para de um momento a gente precisou de isolar e depois voltar para conviver com as pessoas, e muitas delas ainda com medo, né? Isso é uma questão muito grande. Então, hoje, no mundo de hoje, a gente vive com muitas questões diferentes. E nós, como profissionais, né, e você, no seu caso, que trabalha aí como psicóloga, que
está trabalhando com as emoções das pessoas, com crianças que, de uma certa forma, às vezes no início eles nem passaram pela socialização que necessitavam. O que você vê, né, de desafiador nesse mundo, nesses dias de hoje? Porque depois eu vou passar para as duas também colocarem isso, né? Mas nesse momento, eu quero olhar da sua profissão. O que você vê de desafiador e o que você aconselha, né, para as pessoas que estão aqui, que vão nos ouvir, a olhar, a buscar esse olhar que a gente está falando aí, olhar para fora, para o mundo, e o que é importante para que a gente perceba, para a gente continuar a superar todos os nossos desafios. Nossa, realmente, se a gente parar para pensar, o período que a gente viveu, né, da pandemia, tiveram vários desafios, né? Desafios emocionais, sociais, e eu penso que a psicologia tem vários olhares diante disso, mas o que eu enfrento, que eu penso que é um dos maiores desafios, é essa questão da socialização, porque na pandemia a gente se trancou e a gente passou a olhar somente assim para o celular, para a tela do computador, e esse momento de voltar a ver as outras pessoas, né? Por mais que a gente já tenha voltado já há algum tempo, mas ainda é um desafio, é complicado, é desafiador. Da área da educação, que eu vejo esse maior desafio é a questão dos celulares, que ninguém desgruda, ninguém. Né, eu tô vendo que tá todo mundo com o celular em cima da mesa. Eu tenho feito um detox, o meu tá atrás. Na verdade, eu acho que uma das soluções é a gente tentar desconectar um pouco da internet e conectar mais em quem está ao seu redor. Começar a enxergar quem está ali. E também olhar para si, né? Quem eu sou, que eu quero ser, são perguntas que me baseiam assim diariamente, e eu acredito que para a gente conseguir superar mesmo esse período que a gente viveu e está vivendo até hoje, né, tanto na infância, adolescência, fase adulta, todo mundo, é a gente tentar pelo menos tirar um momento de desconectar, não ser tão dependente do celular. E passar a começar a enxergar o outro, né? Eu achei muito forte essa história de falar a questão de olhar nos olhos mesmo, porque isso se perdeu. A gente tem um estudo que eu não vou lembrar agora, que a gente consegue enxergar a emoção do outro a partir do momento que a gente faz esse triângulo do olhar. Então, muito tempo a gente usando máscara, né? Então, a gente perdeu isso aqui, essa visão. Então, assim, agora voltar a isso... eu acho que é uma oportunidade de a gente se reconectar enquanto sociedade, enquanto pessoa, com a família, com os amigos. Eu acho que é muito importante. Acho que é isso que vai fazer a gente superar essa pandemia da saúde mental que a gente tem enfrentado. Menina, a gente já vinha num crescente, né, da perspectiva de vida das pessoas, do brasileiro principalmente, e no caso a mulher, ela tem uma perspectiva maior de vida do que dos homens, né? São 8 anos de diferença, mas a nossa perspectiva hoje ela é diferente. Nós estamos vivendo o que a gente chama de revolução, né, dos tempos em função das pessoas ficarem mais velhas, estarem e graças a Deus, tá, gente? Eu sou daquelas que acho isso maravilhoso, porque quero chegar lá também, quero chegar igual a Mirim, quero passar também igual a Mirim falou ali. E, na verdade, algumas pessoas ainda têm dificuldade. Eu estou falando isso porque hoje, eu tenho como mentora de carreira, eu pego muitas pessoas acima de 50 com dificuldade de se ver saindo do lugar que está e buscar o seu propósito de vida, ou em que eu vou me realizar. Achei muito legal essa questão que você falou do curso para ter uma vida, né, envelhecer feliz. Porque eu sou adepta a essa questão. Então, o que você indica para nós, né,
que queremos envelhecer, e eu tenho certeza que nessa mesa aqui todo mundo quer envelhecer, né? Para a gente olhar hoje quais as superações que a gente tem de fazer e o que é mais importante para você de característica para a gente trazer para viver essa superação e chegar a, né, cada vez mais numa longevidade feliz. De bem com a vida, como eu sou. Olha, primeira coisa, bom humor. Gente, o humor, vocês já ouviram falar, ai, fulano é tão enfesado. Sabe o que isso significa, né? Não vou nem falar uma palavra. O bom humor leva a gente a transformar, inclusive, a nossa aura. Nós temos um campo magnético. Eu vibro uma energia aqui nesse momento que ela passa de 2 metros à medida que eu estou passando coisas boas. Mas também, se eu começo a dizer, ai gente, olha que dia chato, chovendo, olha, coisa horrível, não pode sair, não sei, e começa, eu vou impressionando, eu vou contaminando as pessoas. E aí, enquanto esta jovem menina estava falando, eu me lembrei da minha juventude. Na minha rua, tinha 12 repúblicas de rapazes. Tinham moças também, mas assim, eram 12 repúblicas. Sabe o que eles faziam aos sábados à tarde? Minha mãe, eu tinha um irmão que estudava engenharia em Ouro Preto, a minha mãe achava que se ela fizesse um café, um lanche para aqueles meninos ali das repúblicas, ela estaria fazendo algo para o filho de alguém que o filho dela poderia também, lá em Ouro Preto, estar sendo beneficiado por uma outra família, e ele teve esse carinho, esse amor. Então, na minha casa, ela fez o seguinte, um dia meu pai teve um mal-estar, e um dos estudantes de medicina, que já estava no último ano, foi lá em casa para ver meu pai. Foi aí que a amizade surgiu, e ela disse, olha, sábado, você mora com quantas pessoas? Ah, nós moramos em 5. Pode trazer os 5 para vir tomar um lanche aqui. Bom, não precisa dizer que uns 2 meses depois, a rua inteira, as repúblicas, os meninos iam lá em casa. E olha o que o meu pai, que adorava música, ele tocava clarinete, minha mãe tocava piano, piano e meu irmão violão. Eles pegavam o violão, iam lá para casa, sentavam na varanda, não tinha internet, e iam tocar violão, a gente cantava, eu tocava piano, a gente cantava junto. Isso fez com que nós criássemos, nesse grupo que morou na nossa rua durante muitos anos, criássemos uma amizade. Todo sábado tinha cantoria. Isso faz o quê? Faz uma vida mais alegre, mais feliz, mais bem-humorada. Hoje eu vejo famílias que esquecem dos idosos. Eu, particularmente, digo que eu não sou idosa. Eu tenho no meu registro apenas um número que foi a data que eu nasci. Mas tem horas que a minha idade mental é de 12 anos mesmo. E às vezes é de uma pessoa de 100, sem Alzheimer. Porque o alemão não vai chegar aqui perto, não. O que nós precisamos? Eu costumo dizer que eu tenho juventude acumulada. Por quê? Porque eu gosto de música, eu toco piano. Eu gosto de dançar, eu saio para dançar. Eu gosto de pintar, eu vou pintar. Eu gosto de escrever, eu vou escrever. Então, nós temos que incentivar as pessoas da nossa família. Gente, você que tem um idoso dentro de casa, não deixe esse idoso sentado no sofá, olhando para ontem. Você vai olhar e vai sentir que essa pessoa está olhando para ontem porque ela não tem aquilo que ela mais deseja, que é o amor daqueles que estão próximos. Deixar alguém sozinho
Dê um telefonema. Lembre-se do seu tio, lembre-se da sua tia, lembre-se da sua avó, do seu primo, que até é mais novo que você. Diga: Vicente, sou eu, tudo bem? Estou com saudade de você. Por que não isso? Faça isso com os seus parentes, mas faça também com seus amigos. Porque a humanidade precisa transcender a velhice com mais alegria, com mais respeito. Isso é respeitar as pessoas. Não ter Orkut na época, não ter Instagram, não ter Zap, foi ótimo. Porque hoje eu estou no restaurante, eu estou vendo um no celular, o outro também no celular, e eu estive numa casa onde um filho, eu fui fazer uma visita, fui levar umas flores para agradecer a gentileza que uma senhora fez para mim em Brasília. O filho estava em casa, ela recebeu um zap do filho dentro de casa e ela disse: me dá licença um instantinho. Foi na cozinha, preparou um lanche para a criatura, trouxe na bandeja um sanduíche com uma Coca-Cola e foi no quarto levar. Eu não conhecia muito bem a criatura, a mulher, conheci numa situação que eu não esperava até, e eu perguntei, imaginei que o filho tinha 12 anos. E ela falou assim: você desculpa, é que meu filho pediu um sanduíche, eu fui fazer. Eu falei assim: ele estava com vergonha, com certeza, criança é assim mesmo. Ela falou: não, ele tem 32 anos. Oi? Ô mamãe, bota seu filho para ir fazer o sanduíche para você. Não é não? Então, assim, gente, falta na família também mais diálogo. Menos tela. Menos tela. Mostre às suas crianças que elas merecem serem felizes e levar aquela criança feliz até o último dia das suas vidas. É isso aí, né? Um desafio para nós crescermos, né? E continuarmos a. Eu falei crescer, inclusive, na felicidade, no gostar da vida, né? Mas eu vejo que com toda, né, essa questão da tecnologia, com todo esse mundo da informação que a gente vive hoje, uma das questões que a gente mais tem nós temos muitas opções. E a gente quer participar de tudo, né? E esse ao mesmo tempo, uma angústia, mas significa também aprender o que nós vamos fazer com o tempo nosso, né? Como é que a gente faz algumas coisas? O que é saber escolher? Porque fazer gestão de tempo é saber fazer escolha, né? Fala um pouquinho para a gente disso. Eu descobri a gestão do tempo em um processo de dor, onde eu estava já numa fase intensa de estresse e ansiedade, tomando medicação, e a minha psicóloga disse: para você sair dessa, você precisa cuidar do seu tempo. Então eu precisei estudar muito para entender como aplicar essa gestão do tempo na minha vida. E a partir do momento que eu fui estudando, e aí tem vários aplicativos, ferramentas, mas eu queria algo que fosse genuíno, algo que me transformasse de dentro para fora, porque eu não queria só uma transformaçãozinha, não. Já que é para mudar, vamos mudar com vontade. Esse era o meu desejo. Eu jamais imaginava que eu ia trabalhar com isso e que eu ia desenvolver um método para ajudar as pessoas também a lidar com essa dificuldade da gestão do tempo. Porque é bem assim, as pessoas encaram o tempo como um vilão. Eu queria ter 72 horas, eu queria ter 48, eu queria ter... Enfim. Mas a grande questão da gestão do tempo, primeiramente, eu preciso gerenciar aqui. Eu estou diante de um psicólogo. Né? Posso até ser redundante aqui para ela. Mas se eu não gerencio aqui primeiro,
dificilmente eu vou gerenciar o meu tempo. Então, o celular, por exemplo, como vocês estavam falando daqui a pouco, as distrações, que é algo que a gente trabalha dentro da gestão do tempo e da produtividade, é um refúgio. Porque aqui está abandonado, ou porque tem poeira demais para tirar. E às vezes a gente não quer enfrentar ao outro, às vezes dentro da própria casa, para tirar essa poeira que precisa tirar. E por que que a gente faz isso? Porque a gente tem medo. Então, eu tenho estudado muito, sabe, Edna, Mirinha, a respeito da motivação. Como a nossa motivação, ou a falta dela, entrava a nossa produtividade. E nos estudos que eu tenho feito, eu tenho a cada dia me interessado mais nisso, porque a motivação que é sugerida, que realmente faz sentido para que a nossa produtividade, para que a gente decole na produtividade, que é uma das propostas dentro do meu capítulo, nesse livro, para decolar na produtividade, você que está aqui nos ouvindo, você precisa domar o seu medo. Nós precisamos domar o nosso medo. Porque é o medo que vai empacar mesmo essa dificuldade nossa de tirar a poeira daquilo que precisa. Da gente sair da nossa zona de conforto e tirar a distração da nossa vida. Há estudos na neurociência que diz que nós perdemos cerca de 4 horas no dia. E onde que nós perdemos? Nós perdemos nas interrupções, nas distrações. Há estudos que mostram 28 ladrões do tempo. Eu estou só pontuando alguns aqui. Porque nós estamos, inclusive, presos há um tempo aqui, nesse momento. Então, eu vejo que para a gente, primeiramente, avançar, há poucos dias eu também gravava um podcast para um canal do YouTube, falando justamente disso. Que primeiro, antes de pensar em técnica, porque foi me questionado isso, quais são as técnicas, quais são os aplicativos? Antes de pensar em técnica e aplicativo, o primeiro movimento que realmente vai fazer a produtividade decolar é domar o medo. Isso é uma das coisas que eu trago aí. Domando o medo, você tem coragem para sacudir a poeira do pé, levantar, sair da zona de conforto, vencer a procrastinação. E se perguntar o medo de quê também, né? Exatamente. Tá aí a questão. Por natureza, nós somos procrastinadores. A gente tem isso na nossa genética, inclusive. Só que existem níveis de procrastinação. Né? Em qual nível eu estou? E como eu posso fazer para vencer? Lá atrás, quando eu entrei no processo de adoecimento, do estresse, ansiedade, eu percebia que eu exercia uma série de coisas que a gente trabalha na gestão do tempo com a multitarefa. Que a gente se diz capaz de fazer 2 coisas ao mesmo tempo. A gente até é capaz, sim. Só que isso leva ao adoecimento. Isso leva ao esquecimento, isso leva à confusão mental, isso leva a Alzheimer, a tantas outras doenças. Estresse e ansiedade é o que começa. O que vem depois são outras patologias mais graves. Então, a gente precisa fazer as pazes com o tempo. Não encarar ele como um vilão, que a gente precisa de ter mais tempo. Não é questão de mais tempo. O tempo é um recurso precioso que a gente tem, que Deus nos dá todos os dias. Como nós podemos fazer para vencer? Primeiramente, é trocar essa mentalidade nossa, de que a gente precisa ter mais tempo. Na verdade, a gente precisa trabalhar o nosso foco, porque a gente anda muito distraído. E estamos perdendo tempo e tempo de qualidade. Tempo com quem a gente ama. Tempo para se conectar com o nosso Criador. Tempo para cuidar da nossa saúde mental e da nossa saúde física. Então, esse é a primeira instrução, é o grande recado quando a gente fala em gestão do tempo. Técnica e procedimento, a gente pode buscar muitas. Agenda, aplicativo,
Vários. Mas enquanto o pensamento não muda. Mas enquanto a mentalidade não muda, você pode ter. Eu posso dizer que eu ganhava a agenda todo ano, gente, uma mais linda que a outra. Eu não anotava uma palavra. Adianta? Não adianta. Se você tem um recurso, mas a sua mente não foi trabalhada, não adianta. Então, primeiro, troque a sua mentalidade. E a minha proposta é justamente essa. Primeiramente, dome seu medo. Vença aquilo que está aqui. Crie modificações que vêm de dentro para fora para que você avance no carro, na produtividade. Você trouxe um... Posso falar? Pode. Você trouxe essa questão de mudar o pensamento e me veio à mente o modelo cognitivo que é dentro da abordagem que eu trabalho. É a terapia cognitiva comportamental e ela traz isso que é pensamento. Olha, tem uma situação. A sua situação é o quê? Eu não estou conseguindo gerir meu tempo. Eu tenho um pensamento, eu tenho uma emoção e eu tenho um comportamento. Tudo isso fica num ciclo. Então, como que eu vou mudar esse ciclo? Eu posso mudar o meu comportamento, fazendo uma ativação comportamental, só que fica mais difícil se eu acredito que eu não tenho tempo. Né? Eu posso tentar mudar aquela emoção ali, mas é meio difícil, porque você já está no meio daquela confusão toda que você acordou atrasada, na confusão, não fez café da manhã, não se preparou, você vai ter uma emoção, né, explosiva, uma raiva, às vezes uma tristeza. Então chega o pensamento. Eu acho que o pensamento ele é a chave para quebrar esse ciclo que não está funcional. Então, qual pensamento adaptativo você teria? Igual essa questão do medo, né? Quando eu te perguntei, medo de quê? Tem uma historinha que eu sempre conto para as crianças, que tem uma menininha que ela não consegue fazer amigos. E ela tem raiva das crianças. E ela fica com raiva e não conversa com ninguém. Aí, sabe qual o pensamento que ela tinha? É muito interessante isso, porque ela tinha medo de que as pessoas a fariam mal. E por isso ela nunca conversou com ninguém. E casa com a sua história. Sim. Que você tinha medo do que o outro estava pensando. Né? Então, assim, é muito interessante você trazer essa forma de pensar, essa mudança do pensamento, que, consequentemente, é o que fez você sair desse ciclo de desânimo, de, não consigo organizar o meu tempo. Você conseguiu mudar isso a partir da mudança do seu pensamento. É muito interessante isso. Quando o nosso pensamento muda, tudo muda. Tudo muda. A nossa interpretação da situação que faz a gente mudar. Então, foi muito interessante. E às vezes esse medo vem até de uma percepção intrauterina. A criança nem sabe, a mãe transmitiu, Verdade. que também não sabia que estava transmitindo para aquela criança. E existe uma coisa interessante quando você estava falando, eu me lembrei lá atrás, quando eu comecei a ser gestora, uma das coisas que eu queria era a alta performance, né? E eu precisava desenvolver em mim e ajudar os meus colaboradores também. E lá atrás eu ouvi uma frase, né? Que eu gosto dessas questões, né? Dessas analogias para a gente levar para a vida. E que a pessoa falou o seguinte: o seu quarto, ele mostra quem você é, Com certeza. né? Então, por isso que é aquela questão de arrume a cama para começar a arrumar a sua vida. E aí eu comecei a fazer isso, eu faço todos os dias o seguinte: à medida que eu vou arrumar o meu quarto, primeiro eu olho para ele e pergunto assim: peraí, deixa eu ver com o que você tá, o que é que essa figura aqui está parecida hoje com a minha vida. Então, a partir do momento que eu começo a arrumar, eu vou pensando, como é que eu vou arrumar a minha vida? O que é que eu tenho de fazer, né? O que é que eu tenho de mudar, às vezes, em mim, para que algumas situações vão mudar? Isso faz muita diferença, né? A gente aprender a refletir sobre a gente. Porque, às vezes, o medo envolve isso, né? É o medo de descobrir. Eu falo demais com os alunos da psicanálise, né? Que eles começam a estudar, mas eles não querem fazer análise muitas vezes. E eu falo com eles o seguinte: vocês estão com medo de descobrir os cravos que vocês estão aqui dentro. Porque eu falo, né? Por enquanto vocês estão olhando no espelho. A análise, ela vai te mostrar aquele espelho de aumento, né? Então, como é que é isso? Então, o que vocês estão com medo de ver? Às vezes a gente precisa fazer essa pergunta pra gente, né? Que medo que a gente tem? Bom, nós vamos para o nosso último bloco agora. Eu queria acrescentar uma coisa que vai servir muito para você que está aí com problemas financeiros.
os antigos sempre trazem para gente experiências e sabedoria. Minha mãe, que foi uma das maiores sábias que eu conheci enquanto ela viveu 92 anos, a minha mãe, a casa dela era impecável. Não tinha nada fora do lugar. As únicas pessoas que colocavam, às vezes, as coisas fora do lugar eram os meus sobrinhos, que era criança, ela dizia assim, deixa, daqui a pouco eu vou lá e arrumo. Mas a minha mãe sempre mantinha. A cama, quando ela levantava, estava sempre arrumada. E nós aprendemos a fazer isso. Não sair para ir tomar banho sem antes deixar o quarto arrumado e impecável. Mas, além disso, sabe o que minha mãe fazia? Todo ano, no final do mês de outubro, início do mês de novembro, ela fazia uma limpeza geral na casa de arrumar todos os armários. Tudo que estava sobrando. Primeiro que ela não gostava de roupa embolada, roupa desarrumada, não. Armário tem que ser impecável, porque a energia tem que circular. E também não podia ser um armário abarrotado de roupas que você não consegue nem colocar mais uma peça. E ela fazia uma faxina junto com uma moça que trabalhava lá em casa, tudo que não estava sendo usado há pelo menos 6 meses, 8 meses, ela pegava e dizia, isso aqui pode ir para doar para não sei quem, isso aqui pode ir para o bazar. E com isso, ela deixava os espaços dos armários. O que os armários representam? Representam o nosso interior. Ela deixava esses espaços livres para que a energia circulasse. E ela dizia assim, vocês já viram faltar dinheiro na minha carteira? Nunca faltou. Então, gente, eu faço isso na minha casa. Eu estou sempre, não deixo gavetas desarrumadas, mulheres e homens, gaveta de calcinha e gaveta das cuecas, por favor, organizem, deixe tudo organizado. Mas deixe as outras coisas também, é igual a bolsa que você usa todo dia. Dinheiro na carteira, meu pai colocava as notas por ordem e não podia ter nota dobradinha. É coisa de antigo? Não sei, só sei que funciona. Com esse convite aqui, com esse conselho, né, e esse convite para a gente organizar o armário e a casa, e assim, né, organizando o armário, aproveite para repensar a sua vida, que, querendo ou não, né, Mirinha, tirar algumas roupas significa dar espaço. E ao mesmo tempo refletir naquelas emoções. Por que você queria guardar aquilo? O que era importante? Será que por que eu não quero liberar? Então tem muitas reflexões aí para fazer. Uma palestra, gente. Então, dá. Aí era isso que eu ia falar, que nós vamos convidar a Mirinha para depois pensar nessa questão aí, para vir fazer um podcast com a gente para ensinar. Eu já tenho uma palestra, você merece ser feliz. Por que não é? Me procura que eu te ensino. Pois é. Ó. Agora a gente já sabe, Geisa, eu quero trazer para você uma questão, né? Foi seu primeiro livro, para as duas não foi. Então, para as duas não, mas foi a sua primeira escrita. Como é que foi essa experiência? Foi libertador. Eu acho que é a melhor palavra para descrever a minha história. Eu carreguei muito tempo um estigma de que eu não sabia escrever. E olha assim, que eu escrevia artigo, né, na faculdade fiz meu TCC, e para mim a escrita acadêmica era aquilo ali, um robozinho, início, meio e fim, acabou. E aí eu vi, e quando eu entreguei o livro, que você deu aquele elogio, sabe? Escreve mais um pouquinho. Aí eu falei assim, nossa, gente, realmente parece que me conectou lá atrás e fechou um ciclo. Porque eu tinha um professor na escola, assim, excelente professor, mas que ele falava que eu não sabia escrever porque eu era criativa demais. Que eu tinha que escrever assim, ó, início, meio, fim, pronto, acabou. Eu não tinha que encher, eu queria encher de informações, eu queria colocar tudo que eu sabia no texto, e ele queria reduzir. Eu acho que pro momento que ele estava, que era me preparando para o Enem,
Eu acho que o raciocínio dele não foi errado, só que a palavra que ele Não era usou correto. não foi correto. errada, porque ele colocou aquilo em mim que eu não sabia. Tive outros professores que conseguiram construir isso e trouxe. E quando você veio com essa proposta, não é uma escrita acadêmica. Eu falei, nossa, será que eu vou conseguir? Veio aquela pergunta, será que eu dou conta? Mas eu falei assim, Não, não. eu vou dar conta. E foi muito interessante que eu tava nesse processo de terapia de, será que eu sou importante? Tipo assim, será que, né? Eu querendo sumir das redes sociais um pouquinho. E aí você veio com esse convite que eu virei e falei assim, não, não é hora de sumir. Não é isso, foi um dia e depois o outro. Então, no momento que eu consegui escrever e entregar esse processo, foi libertador. Eu falei, realmente, eu precisava expor a minha criatividade naquele momento ali. Eu adoro ler, sabe? Eu tenho uma tatuagem de livros aqui, ó, o livro libertando mesmo. E eu sou apaixonada com literatura e eu sempre gostei demais de ler, de entender o outro pela literatura. Então, nesse momento, assim, foi um processo de liberdade mesmo, de, nossa, eu posso ser eu. Foi gostoso demais. Sabe? Então, nós já vimos que Editora Não, Lisboa viram pode outros. esperar que virão outros. Uma das questões mais interessantes, né, de ser coordenadora é que quando você termina o livro, você ouve de 2, 3, 4, 5, assim, qual que é o próximo? E do senhor. Do senhor também. Ele já faz essa pesquisa, essa pergunta para mim e Eu já tenho uma ideia. É. Ele fala assim, eu já tenho uma ideia. Porque ele conhece o perfil da ele gente. conhece, isso é muito bom, né? Você saber que uma das questões interessantes é essa liberdade que a gente tem, né? Isso. Que é eu escrevo ou eu coordeno naquilo que eu gosto, naquilo que eu acredito. E foi a minha pergunta lá atrás para ele, quando ele me fez o primeiro convite. Eu posso escolher o tema e as pessoas? Se eu posso, então vamos. E para mim tem sido, né, uma parceria já de 2 anos. Esse é o 6º livro, está sendo muito boa. E como é que foi a sua experiência aqui na editora, já que você já tem outros, mas nessa questão de uma escrita diferente, né? Ah, foi encantadora. Que Tô de frente para encantadora aqui. Não tinha outra palavra, né? Mas foi encantadora, porque escrever sobre algo que marcou a sua história, escrever sobre a sua trajetória, é algo que é um desejo do meu coração, já há muito tempo. Então, quando eu recebi o seu convite, eu senti algo mais forte dentro de mim. Falei, não, porque ali eu apresento a minha fraqueza, eu apresento nesse capítulo as minhas fraquezas, acima de tudo as minhas fraquezas, mas como que aí veio Deus, por exemplo, e transformou essa fraqueza, igual aquela história do barro, do modelar o barro, né? E de repente transformou isso em fortaleza, de onde não dava para sair nada, porque era o que eu pensava. Não tem como a Elaine falar para as pessoas. Isso não é meu dom, não é minha praia, eu não vou fazer. Era algo que eu disse muito. Então, como que isso mudou? Não foi um estalar de dedos, houve uma trajetória cheia de muitos desafios, a história dos obstáculos superados. Então, foi estar ainda, né? Porque a gente escreve, mas vem o desdobrar depois, esse momento aqui agora, por exemplo. É um deles, né? É um deles. Não é só escrever. Aí depois vem as pessoas, que nas outras obras que eu tive participação, eu escutava muito isso. Nossa, foi tão bacana isso que você trouxe, me ajudou nisso, e vai apontando. Aí você, nossa, eu não imaginava que isso ia causar na vida de alguma pessoa, que essa fala minha ia impactar a vida. A gente escreve com o coração. E a gente espera atingir outros corações, mas a gente não tem ideia do impacto que isso vai causar na vida das pessoas. Então foi uma experiência, assim, está sendo uma experiência muito encantadora, de poder narrar um pouquinho, né, dessa trajetória, mostrar, né, o quanto, através da força divina, essa voz interior que eu falo no capítulo,
veio e se concretizou na minha vida, e eu posso dizer que eu sou uma pessoa mais feliz a cada dia. E que a cada dia vem novas conquistas, vem novos aprendizados. Eu conheço novas pessoas, como hoje pude te conhecer aqui, foi tão bom, está sendo tão bom. Então, vai abrindo tudo, tudo. Não é só a escrita, é muito mais do que por trás dessa escrita. Com certeza. Maria, como é que é o nome da palestra mesmo? Você merece ser feliz. Por que não é? Gente, Ó, é tão simples ser feliz. E a pessoa dentro de casa deve estar dizendo, essa mulher é uma louca, não sabe o que eu estou passando. Quanto mais você fica falando que eu estou passando, porque está dando errado, porque não sei o quê, você vai acumulando isso e fica impregnada, inclusive nas paredes da sua casa. Porque nós somos matéria e toda matéria é composta de energia. Então, nós temos condições de nos libertar. Como a Elaine teve, porque sabe o que você teve de grande importante? Você teve coragem. Coragem é cor de coração e age de agir. Então, o seu coração agiu na hora certa. E a gente tem que lembrar que o dono do grande cérebro é o nosso coração. O meu mestre, Edilson Lopes, escreveu um livro, Acorde o Mestre que Existe em Você. Neste livro, ele te mostra como você faz o seu coração acordar para agir. gente, dona de si, dona da sua carreira, dona do seu negócio. Eu falo que todos nós temos superpoderes, mas nós temos um superpoder que é único, que é comum, que é o poder da escolha. Cada uma de nós aqui escolheu participar. A gente poderia ter se escondido, poderia ter falado que essa história é minha, ou falado que a minha história é pequena, porque eu ouvi isso de alguém quando eu chamei, ela falou assim, minha história não marca ninguém, não. Eu falei, poxa, eu falei, olha, que pena, eu fico triste com a sua impressão. Porque eu, conhecendo a sua vida, tenho uma outra impressão dela. Mas a gente escolhe pro lado que a gente olha, né? Então, nós escolhemos participar deles, nós escolhemos contar um pouquinho daquilo que nós passamos e contribuir para você. Agora, a escolha é sua. Adquirir o livro, ler cada capítulo e, olha, curta o seu livro, curta o seu capítulo, realmente assim, Edila, eu leio um livro físico com lápis, porque eu quero, assim, tirar as fases principais e a partir daqui falo assim, de vez em quando eu ainda coloco um olhinho na frente do parágrafo, que eu falo assim, fique de olho, aqui tem uma ideia. Então, nós te convidamos a isso, a adquirir o livro, a sugar as histórias daqui e a realmente reconstruir a sua vida a partir daí quando você está, porque a gente reconstrói a vida da gente todo dia com as mudanças que a gente faz. E virem conosco nos próximos livros. Exato, Trazer a sua experiência. Trazer sua experiência. Olha que daqui a pouco você vai ser um dos coautores. Sentado aqui nessa mesa. Você sabe que ontem eu fiz um podcast com uma das... Fiz uma live com uma das coautoras. E a filha dela estava assistindo. E a filha dela escreveu assim, a história da minha mãe é linda, mas daqui uns dias eu vou ser a próxima escritora. Ela tem 10 anos e eu ri demais, falei, vou contactar. Pode ficar tranquilo que eu já vou conversar com você. Então, na verdade, é isso aí, gente. Venha ser outro coautor, mude a sua história e venha contar com a gente. Um abraço, viu?